Olá, meu nome é Leilane Bernardes, endocrinologista, e hoje vamos falar do músculo como órgão endócrino e da abordagem da sarcopenia. Sobre o músculo esquelético como órgão endócrino e da abordagem da sarcopenia. São uma aula aí dividida em duas partes, certo? Bem, nós já sabemos que o músculo, né, tem como funções o movimento e a locomoção desde o início aí dos nossos estudos. Mas nas últimas décadas, tem se descoberto aí novas funções para o músculo esquelético, né? A função endócrina ela tem sido muito estudada e explorada. E isso foi motivado principalmente porque se percebeu, né, que o exercício físico ele traz diversos benefícios para o organismo. E aí se questionou como esse exercício, com quais mediadores ele levaria a todos esses benefícios, né? Como, por exemplo, melhora da função de vários sistemas corporais, tratamentos até na demência, depressão, ansiedade. Ele acaba aumentando a tolerância à glicose, melhora a aptidão cardiorrespiratória, aumento da massa muscular esquelética. Será que seria algo apenas mecânico ou se haveria algumas substâncias que fossem produzidas durante o exercício que motivassem todos esses benefícios? E aí nisso descobriram-se, começaram a estudar sobre as miocinas, que são citocinas, peptídeos produzidos e secretados pelo músculo esquelético. Mas não só pelo músculo em repouso, né? Elas são produzidas em resposta à contração muscular durante o exercício físico. E elas estão envolvidas na regulação de várias funções, podem exercer efeitos tanto dentro do próprio músculo, autócrinos, como parácrinos e endócrinos à distância. E elas possivelmente são as mediadoras dos efeitos protetores conhecidos do exercício muscular. Assim, são várias as miocinas que já foram descobertas e estão sendo estudadas. E todas elas envolvem mecanismos próprios e têm específicos efeitos nos sistemas do nosso organismo. Nessa aula eu vou me atentar a falar apenas de algumas das miocinas, porque senão seria uma aula muito estendida e os mecanismos são um pouco complexos. Então, escolhi algumas para a gente discutir aqui nessa aula. A primeira delas foi a primeira identificada, a miostatina, que foi identificada em 1997, é um membro da família TGF-beta e ela é expressa abundantemente no músculo esquelético. Essa miostatina inibe a síntese de proteína nos tecidos musculares, suprindo a via de salinização em mTOR. E ela é um regulador negativo da miogênese, através da inibição da diferenciação, proliferação e crescimento de células musculares. Se viu que em camundongos, nocaute para o gene da miostatina, eles acabaram evoluindo com hipertrofia muscular esquelética, tornando-se 2 vezes mais fortes do que os camundongos controle. Em humanos, em 2004, foi observado que homens com mutações em ambas as cópias do gene da miostatina tiveram um aumento significativo da massa e da força muscular. E a miostatina, ela diminui os seus níveis significativamente 24 horas após o exercício. E ela acaba, apesar de ter um efeito negativo aí na produção muscular, no aumento de força, ela acaba sendo considerada uma molécula-alvo promissora para o tratamento da perda muscular, porque estão sendo estudados anticorpos anti-miostatina e também antagonistas da miostatina, como alvo terapêutico para pacientes que têm perda muscular para ver melhora do resultado desses pacientes. Alguns estudos já foram encerrados e alguns estão em andamento. Aí tem uma tabela aí dos principais estudos de alguns anticorpos anti-miostatina que estão sendo estudados, como o landogrozumab e o trevogrozumab. E está sendo também estudado o inibidor natural da miostatina, que é a folistatina. A folistatina também é um membro da família TGF-beta, porém, já vou dizendo que ela não é uma miocina. Ela aumenta a sua produção durante o exercício físico, né? Mas ela não é produzida pelo músculo, e sim produzida pelo fígado durante o exercício. E ela poderia, a princípio, contribuir para a diminuição da expressão muscular da miostatina durante o exercício.
A próxima interleucina é a interleucina 6. A próxima miocina é a interleucina 6, que foi identificada em 2000. E ela é uma miocina muito estudada, porque, sabidamente, a interleucina 6, ela aumenta e é bastante secretada em processos infecciosos, como a sepse. E aí ela é uma citocina pró-inflamatória. Porém, tem se percebido que esse efeito pró-inflamatório da interleucina 6, ele ocorre devido à secreção dessa miocina pelos monócitos nos processos inflamatórios, que é acompanhado da secreção de TNF-alfa. Porém, no exercício físico, essa citocina ela é secretada pelas células musculares em resposta às contrações. E como mostra a figurinha, no exercício, ela não tem essa secreção concomitante de TNF-alfa. E talvez por isso, os efeitos dela estimulados pelo exercício físico sejam, então, anti-inflamatórios em vez de pró-inflamatórios. Aí, devido a essa dicotomia, ela é uma citocina muito estudada, uma miocina muito estudada. Os níveis de interleucina 6 são afetados tanto pela duração quanto pela intensidade da contração muscular em humanos. Percebeu-se que quanto maior o estímulo de exercício físico, quanto maior a duração e quanto maior a intensidade do exercício, maiores serão os níveis de interleucina 6 na circulação. Em resposta ao exercício, pode haver um aumento até de 100 vezes no conteúdo de RNA mensageiro da interleucina 6 no músculo esquelético ao final de um período de exercício. E os efeitos da interleucina 6 secretados pela célula muscular. Ela vai aumentar dentro do miócito a captação de glicose, vai aumentar a oxidação de gordura no miócito, levando aí ao uso de gordura, né, de ácidos graxos para o funcionamento do músculo durante o exercício. Como efeito endócrino no fígado, ela vai aumentar a produção de glicose no exercício através da glicogenólise e vai aumentar a lipólise no tecido adiposo branco. A interleucina 6, então, ela aumenta a captação de glicose e também aumenta a translocação do transportador de GLUT4 dos compartimentos intracelulares para a membrana plasmática e facilitando aí o processo de captação de glicose. E aumenta a oxidação de ácidos graxos intramiocelulares e também nos outros tecidos gordurosos do corpo. Ela tem um efeito anti-inflamatório ao inibir a produção de TNF-alfa e interleucina 1, citocinas pró-inflamatórias, e estimula a produção de um antagonista aí da interleucina 1, que se liga aos receptores de interleucina 1, mas não induz nenhuma resposta intracelular, e estimula a produção de interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória. Outra miocina é a interleucina 8. Percebeu-se que a concentração de interleucina 8 também aumenta em resposta a exercícios exaustivos, e a concentração local ela é muito mais elevada do que a concentração no plasma, indicando que o efeito dela é muito mais autócrino. Quando se liga aos receptores de células endoteliais, essa citocina é responsável pela indução de angiogênese. A miocina interleucina 15, ela exerce efeito anabólicos no músculo esquelético, promovendo a diferenciação de mioblastos e aumento da massa muscular. Ela diminui também a deposição lipídica nos pré adipócitos e diminui a massa de tecido adiposo branco. Quando a interleucina 15 foi administrada a ratos por 7 dias, ela resultou numa diminuição de 33% da massa de tecido adiposo branco. Ela também ajuda no aumento da captação de glicose nas células musculares esqueléticas, e camundongos transgênicos para a interleucina 6, que expressavam mais interleucina 15, exibiram aumento da oxidação de gordura e aumento do gasto energético. E a próxima miocina é a irisina. Recentemente, aí, uma das miocinas mais estudadas. Ela é um polipeptídeo. Ela é um produto da clivagem da proteína 5 contendo domínio de fibronectina tipo 3, que é essa FNDC5. Essa proteína tem sua expressão aumentada na célula muscular durante o exercício físico. Ali, de acordo com a figura,
O exercício físico, ele estimula a expressão dessa FNDC5 e outros processos, como processos inflamatórios, um meio rico em glicose e gordura saturada, acabam por inibir a expressão dessa proteína. Essa proteína vai até a membrana plasmática, é clivada por metaloproteinases e o produto dela é a erisina, que vai para a circulação e funciona como uma miocina. E sua expressão é aumentada durante o processo de contração muscular durante o exercício. A erisina, ela leva ao desenvolvimento de células semelhantes à gordura marrom no tecido adiposo branco, com aumento concomitante, próprio do tecido gorduroso marrom, no aumento do gasto energético. Então, ela propicia um aumento aí da termogênese. A erisina, ela faz isso devido ao aumento da expressão de genes termogênicos no tecido adiposo e também devido à expressão de genes específicos de adipócitos marrons no tecido adiposo branco, tornando-o mais termogênico. A erisina, ela também está envolvida no processo de hipertrofia muscular, ao ativar células satélites musculares e elevar a síntese proteica. Os níveis plasmáticos de erisina aumentam em resposta a 10 semanas de exercício regular em humanos. No processo inflamatório, ela é uma miocina anti-inflamatória. Ela inibe a produção de citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, e ativa fatores anti-inflamatórios, como a interleucina 10. Suprime também a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como o NF-kappa-beta, moléculas de adesão intercelular e moléculas de adesão vascular. Em relação à resistência à insulina, ela diminui a resistência à insulina ao estimular a síntese e secreção de insulina pelas células beta. Ela também, no ambiente com alto teor de glicose ou de gordura, ela pode aumentar a área de células beta e reduzir a área de células alfa dentro das ilhotas pancreáticas. Diminui a apoptose de células beta e aumenta a captação de glicose em células musculares. No processo de aterosclerose, ela leva a uma proteção e diminuição desse processo. Ao diminuir o estresse oxidativo, reduz a produção de espécies reativas de oxigênio e também reduz o processo aterosclerótico endotelial devido à diminuição da formação de células espumosas, melhora da função e reparo endotelial e reduz a inflamação induzida por produtos finais de glicação avançada. Essa figura mostra a erisina como papel após um evento de infarto agudo do miocárdio e no processo de reperfusão miocárdica. A erisina, ela é uma miocina que também é fabricada, secretada pelos cardiomiócitos. E nos cardiomiócitos, ela diminui a apoptose de cardiomiócitos, ela leva a um aumento da fagocitose, da autofagocitose de mitocôndrias que não estão muito bem funcionantes, e também aumenta o processo de angiogênese, o que acaba contribuindo para a proteção ali peri-infarto agudo do miocárdio e após a injúria causada pela reperfusão. E nos estudos foi-se visto que, por exemplo, um paciente que tem doença arterial coronariana estável, ele tem a erisina, todos os pacientes com doenças cardiovasculares, ele tem a erisina mais baixa, mas um paciente com doença coronariana estável, por exemplo, que tem uma angina estável, ele tem a erisina um pouco mais elevada do que o paciente que tem uma doença coronariana instável. Mas em todos os processos cardiovasculares, no diabetes, no infarto agudo, a erisina está diminuída. Mas, como tem essa progressão, né, numa pessoa que tem uma doença um pouco mais estável, ela está um pouco mais elevada, a erisina tem sido estudado como marcador diagnóstico para monitorizar o avanço das doenças cardiovasculares. Quanto menor os seus valores, maior seria o risco e progressão da doença cardiovascular. Também temos o fator neurotrófico, derivado do cérebro, que é um membro da família de fatores de crescimento neurotróficos. No cérebro, eles regulam a integridade sináptica, a plasticidade, o crescimento e a apoptose dos neurônios. E nas células musculares, tem-se visto que eles também fazem a mediação do reparo das células musculares após o episódio de lesão muscular. E eles também estão aumentados
no processo de contração muscular nas células musculares. Além disso, a nível cerebral, o exercício aumenta os níveis de BNDF e altera a estrutura e função do hipocampo, sendo positivamente correlacionado com melhora de memória e função cognitiva. Nas células do músculo esquelético, a expressão do RNA mensageiro do BNDF é aumentada pela contração muscular e induz ao aumento da oxidação da gordura através da via AMPK. Bem, então aqui a primeira parte da aula foi sobre as miocinas, sobre o benefício aí de você ter uma massa muscular funcionante, né, de você praticar atividade física, esses são os benefícios de você manter uma massa muscular adequada ao longo da vida. Aí a segunda parte da aula, a gente vai falar sobre a sarcopenia, né, que é o inverso, que é uma síndrome clínica caracterizada por perda progressiva e generalizada da massa muscular, do grego sarcos, carne, e penia, diminuição. A sarcopenia, ela tem essa perda progressiva da massa muscular, mas ela tem que estar associada a uma perda de força muscular e ou desempenho físico. Apenas a diminuição da massa muscular, ela não é diagnóstico de sarcopenia. E desde 2016, a sarcopenia é reconhecida como doença, já tendo inclusive CID, que é o M62.84. A sarcopenia é mais comumente associada à idade, tem uma prevalência mundial de 6 a 22% em adultos com 65 anos ou mais. E no Brasil, 20% das mulheres são portadoras de sarcopenia e 12% dos homens. A prevalência aumenta com a idade. A sarcopenia traz inúmeros malefícios para o indivíduo. Ela leva a uma perda da autonomia para realizar atividades do cotidiano, leva a distúrbios de mobilidade, aumenta o risco de quedas e fraturas. Com isso, leva a uma redução da qualidade de vida, perda de independência. O paciente acaba necessitando de cuidados de longo prazo, também associado ao aumento de doenças cardíacas, respiratórias, comprometimento cognitivo e aumenta a mortalidade. Por isso a importância de ser estudada, ser pesquisada e bem identificada nos pacientes. A sarcopenia aumenta o risco de internações. E nesses pacientes que são internados, aqueles com sarcopenia, eles têm custos até 5 vezes mais elevados durante a internação, por internação mais prolongada, do que aqueles sem sarcopenia. Por isso também, para a saúde pública, é importante estudar, evitar e ser tratada, né? Antes que leve a internações. A massa muscular, durante o desenvolvimento aí ao longo da vida, ela se assemelha um pouco à massa óssea, né? Geralmente ela aumenta com o crescimento e na juventude, na fase adulta jovem, ali em torno até uns 30, 40 anos, como mostra aí o gráfico. Esse gráfico, ele mostra a força muscular de preensão palmar em homens e mulheres. Aí mostra que essa força, né, ela aumenta geralmente até uns 30, 40 anos, se permanece estável ali de uns 40 aos 50, 60 anos, e a partir de 50, 60 anos, naturalmente, vai havendo um declínio da força muscular, atingindo aí um pico máximo em torno dos 40, e esse pico, como mostra o gráfico, ele será maior em homens do que em mulheres, e após os 50 anos, foram relatadas perda de massa muscular nas pernas em torno de 1 a 2% ao ano e perda de força de 1,5% a 5% ao ano. E é importante, então, você prevenir esse processo de sarcopenia. E algumas estratégias é tentar, durante a juventude, né, praticar atividade física, na idade adulta jovem também, uma boa alimentação, atividade física para você preservar, na verdade, para você maximizar essa massa muscular durante esse período, manter o músculo na meia-idade e minimizar a perda na idade avançada. A sarcopenia ela pode ser classificada como primária, quando é relacionada à idade, não se encontra sem nenhuma outra causa específica, e pode ser classificada em secundária, quando outros fatores causais, fora a idade, podem estar relacionados, como a doença sistêmica, que leva a uma internação prolongada, um processo de acamamento, a malignidade, com o processo de caquexia, a inatividade física devido a um estilo de vida sedentário,
ou relacionado a alguma doença limitante, ingestão inadequada de energia ou proteína devido à anorexia, algum processo mal absortivo, acesso limitado a alimentos ou uma capacidade limitada de se alimentar. A sarcopenia também pode ser classificada como aguda e crônica. A aguda dura em torno de 6 meses, na verdade dura menos de 6 meses, geralmente está associada a alguma doença aguda ou lesão aguda. E a sarcopenia crônica é quando essa sarcopenia ela se prolonga aí além dos 6 meses. E geralmente está associada a condições crônicas e progressivas, e essa principalmente aumenta o risco de mortalidade. Também existe a obesidade sarcopênica, onde a massa corporal magra está reduzida no contexto de aumento de peso e excesso de adiposidade. Também é mais frequente em pessoas mais velhas, e a obesidade acaba exacerbando a sarcopenia. Há uma diminuição proporcional da massa muscular em relação à massa gorda. E além de diminuir a quantidade de massa muscular, parece haver também uma diminuição da qualidade e função muscular devido à infiltração de gordura no músculo. Também aumenta o risco de mortalidade. E a sarcopenia, segundo o último consenso europeu realizado em 2018, ela é identificada com base em 3 critérios. Para ela ser classificada como provável, você tem que ter o critério principal, que é o primeiro critério, que é a baixa força muscular. Você identificando que aquele paciente de fato tem a baixa força muscular, você tem que partir para o segundo critério e pesquisar se esse paciente tem uma baixa quantidade ou qualidade muscular. Esse critério 2 sendo atingido, é confirmado a sarcopenia. Depois você vai avaliar o desempenho físico do paciente. Se houver um comprometimento no desempenho físico do paciente, essa sarcopenia é considerada grave. Esse consenso frisou bastante que a força muscular é atualmente a medida mais confiável da função muscular, muito mais do que a quantidade muscular. A força é melhor do que a massa na previsão de resultados adversos. Então, como é que a gente vai começar a propedêutica desse paciente com sarcopenia? Primeiro, quando é que você tem que triar pacientes para sarcopenia? Primeiro, quando esse paciente traz já uma queixa, né? Ele ou familiares, ou você percebe alguns sintomas, como queda, sensação de fraqueza, uma velocidade mais lenta ao caminhar, dificuldade para levantar de uma cadeira, perda de peso associada a uma perda de massa muscular. E também você pode realizar esse rastreio no consultório em adultos que cheguem com 65 anos ou mais, anualmente, de rotina, ou após a ocorrência de eventos adversos importantes, como internação prolongada, alguma doença aguda. E aí, quanto mais cedo você identificar e tratar esse paciente, né, menor vai ser o risco aí de ele desenvolver comorbidades associadas. E aí, como é que essa triagem é feita? Com a queixa, né, a gente pode aplicar um questionário SARC-F. Nesse questionário, as respostas são baseadas na percepção do próprio paciente sobre suas limitações em força, capacidade de caminhar, levantar-se de uma cadeira, subir escadas e a frequência com que esse paciente tem quedas. Esse questionário tem uma sensibilidade baixa a moderada e uma especificidade muito alta para prever baixa força muscular. Então, ele vai acabar detectando pacientes em casos mais graves de sarcopenia. Ele é rápido e fácil de usar. Tá aí o questionário, eu não sei se dá para enxergar daí de trás, mas são 5 perguntas, e as perguntas são: qual a dificuldade que o paciente tem para levantar e carregar 4,5 kg? Aí ele vai dizer se é nenhum, algum, ou muito, ou quase impossível. Apoio na marcha, qual a dificuldade que esse paciente tem para atravessar uma sala, qual a dificuldade que ele tem para levantar de uma cadeira ou de uma cama, qual a dificuldade que ele tem para subir 10 degraus no lance de escada e qual a frequência que esse paciente tem quedas. Para cada uma dessas perguntas, ele vai dar uma pontuação, e se essa pontuação for maior ou igual a 4, esse questionário, essa resposta é preditiva, esse valor é preditivo de sarcopenia. Uma vez você fazendo essa triagem, você tem que agora objetivar essa diminuição de força, né? A gente percebeu que tem ali uma queixa de diminuição de força, mas você tem que tornar ela objetiva. Então, para isso, você tem que fazer medições de força muscular. E existem duas principais avaliações que podem ser utilizadas.
Uma delas é a força de preensão palmar, onde você usa um dinamômetro, esse que está aí na foto, que é o dinamômetro de JAMA, é o mais usado e mais validado, mas outras marcas estão sendo exploradas. E você pede para o paciente ficar sentado, com o braço ao lado do corpo, fazendo um ângulo aí de 90 graus entre o braço e o antebraço, e você vai pedir para o paciente fazer uma força de preensão nesse dinamômetro sobre estímulo, você vai estimular o paciente, e se essa força de preensão for menor do que 27 quilos em homens e menor do que 16 quilos em mulheres, esse paciente atende aí ao primeiro critério de baixa força muscular na sarcopenia. Então, ele tem uma sarcopenia provável. A força de preensão palmar se mostrou um poderoso preditor de desfechos ruins, como internações hospitalares mais longas, aumento das limitações funcionais, baixa qualidade de vida relacionada à saúde e morte. E ela se correlaciona moderadamente com a força em outros compartimentos do corpo. Porém, se no consultório você não tiver disponível esse dinamômetro ou houver alguma dificuldade técnica devido a alguma limitação do paciente em realizar a força de preensão palmar, existe um teste mais simples, mais fácil de ser usado em consultório, que também é validado, que é o teste de levantar da cadeira. O paciente tem que estar sentado numa cadeira, e essa cadeira não pode estar apoiada numa parede, e o paciente vai levantar e sentado e levantar 5 vezes da cadeira, e isso vai ser cronometrado. Se esse paciente levar mais do que 15 segundos para levantar 5 vezes da cadeira, aí também é positivo para uma sarcopenia provável. A baixa força muscular ela vai estar aí documentada, e o paciente atendendo aí o primeiro critério, que é o de baixa força muscular. Aí só lembrando que os braços têm que estar na frente do corpo, não pode usar os braços para ajudar para se levantar da cadeira. Então a gente já avaliou a força muscular. Agora o próximo passo é dar o diagnóstico da sarcopenia, onde você precisa ir do segundo critério, que é quantificar a massa muscular. E a quantificação da massa muscular, ela pode ser realizada por diversos métodos. TC, ressonância, DEXA, bioimpedância. E nesses métodos podem ser avaliados massa muscular esquelética corporal total, massa muscular esquelética apendicular, área transversal de alguns grupos musculares específicos. Em relação à ressonância e à tomografia, elas são consideradas o padrão ouro. Porque, querendo ou não, elas veem ali realmente o músculo mesmo, né? A morfologia, consegue fazer medições mais específicas. Porém, são equipamentos de alto custo, os exames também são de alto custo, esses aparelhos não têm portabilidade, necessitam de pessoas altamente treinadas para usar o equipamento e para laudar os exames. E os pontos de corte para baixa massa muscular, eles ainda não estão bem estabelecidos, os músculos utilizados ainda também não são muito bem estabelecidos, então esses métodos acabam sendo usados tanto pelo custo, por pontos de corte ainda não muito bem determinados, mas em situações de pesquisa. Então, na prática clínica, a gente acaba não utilizando muito a ressonância e a tomografia. A DEXA determina a quantidade muscular, tanto a massa corporal total de tecido magro, como a massa muscular esquelética apendicular, de forma não invasiva, utiliza menos radiação do que a tomografia. Também não é portátil, no entanto, pelo Consenso Europeu de 2018, é o método de escolha de avaliação de quantidade de massa muscular. Tem alguns índices que são utilizados, o índice mais utilizado é esse índice de Baumgartner, onde você pega na DEXA a massa muscular esquelética apendicular, que está lá em gramas, dos braços e das pernas, aí você transforma para quilo e vai corrigir para a altura do indivíduo ao quadrado. Se o paciente do sexo masculino tiver um índice menor do que 7 quilos por metro quadrado e do feminino menor do que 5,5 quilos por metro quadrado, está definido a baixa quantidade de massa muscular desses pacientes. E o segundo critério, que é de baixa quantidade muscular, ele foi atendido e o paciente, então, aí é classificado como tendo uma sarcopenia diagnosticada.
Também pode ser usada a bioimpedância elétrica, que é um método mais acessível, mais amplamente disponível e portátil, porém esse método ele não mede a massa muscular diretamente. Em vez disso, ele estima a massa muscular com base na condutividade elétrica de todo o corpo. Assim, em situações em que você não tem disponível nada, no interior, numa atenção básica da saúde, no seu consultório que você não tem bioimpedância, às vezes os planos não cobrem o Dextro, então o paciente não consegue fazer. Tem um estudo que mostrou que o ponto de corte de 31 centímetros da circunferência da panturrilha, ele previu resultados de desempenho e sobrevivência em pessoas mais velhas. Então, não seria um método assim tão confiável, mas poderia ser utilizado para a medição da quantidade da massa muscular. Porém, outras medidas antropométricas, elas não refletem adequadamente o estado nutricional do idoso. Vem se falando muito do ultrassom na avaliação muscular. Ele pode acabar avaliando a medição da espessura muscular, da área transversal de determinados grupos musculares, do comprimento do fascículo e ecogenicidade. E ao avaliar a ecogenicidade, o ultrassom poderia refletir, além da quantidade muscular, também a qualidade muscular, uma vez que se sabe que o tecido não contrátil associado à misteatose, ele se mostra mais hipericogênico ao ultrassom. E tem a vantagem de ser capaz de avaliar, então, tanto a quantidade como a qualidade, tem uma boa validação para estimar a massa muscular em comparação com a DEXA, ressonância e tomografia, porém, ainda mais pesquisas são necessárias para validar o método. E o terceiro critério é o critério de desempenho físico. O desempenho físico, ele é uma avaliação multidimensional. Além de avaliar o músculo, ele vai avaliar também a função central, periférica, equilíbrio. Nem sempre é possível avaliar ele adequadamente. Em casos de demência, distúrbio de marcha, distúrbio do equilíbrio, fica prejudicada essa avaliação do equilíbrio, do desempenho físico. E alguns testes para avaliar o desempenho físico, o teste aí mais recomendado pelo Conselho Europeu seria o teste de velocidade da marcha, onde o paciente deve andar 4 metros, no chão vai ser colocada uma faixa indicando o início e o fim desse percurso, e aí você vai pedir para esse paciente andar do início ao fim desse percurso e você vai cronometrar essa marcha. E essa marcha tem que ser uma marcha aí, que você vai estimular ele a andar de forma rápida, né? E ela é medida aí manualmente com cronômetro. Se esse paciente fizer a velocidade dele for menor ou igual a 0,8 milímetros por segundo, é um indicador de que esse paciente tem um baixo desempenho físico e que ele tem uma sarcopenia grave. Foi demonstrado que essa velocidade da marcha prevê resultados adversos relacionados à sarcopenia, como incapacidade, comprometimento cognitivo, necessidade de institucionalização, quedas e aumento de mortalidade. Assim como também todos os outros dois também mostram essa correlação. Se aquele teste é o teste assim, mais fácil de ser realizado, né? Porém, tem outros testes que também podem ser realizados, que é esse teste Time Up and Go, que o paciente consiste em um paciente levantar da cadeira, caminhar numa linha reta a 3 metros, virar e caminhar de volta e sentar novamente na cadeira. Se esse paciente fizer esse percurso em um tempo maior ou igual a 20 segundos, está definido que ele tem um baixo desempenho físico e ele tem, então, uma sarcopenia grave. Também tem o teste de caminhada de 400 metros, que é um teste um pouquinho mais aí, requer um pouquinho mais de condicionamento físico aí do indivíduo. Avalia a capacidade de caminhar e a resistência. O paciente, ele é orientado a completar 20 voltas de 20 metros, cada volta o mais rápido possível que ele conseguir, e são permitidas até 2 paradas de descanso durante o teste. Porém, se esse teste não for concluído, ou se o paciente precisar de 6 minutos ou mais para concluir esse teste, é identificado então que esse paciente tem um baixo desempenho físico e uma sarcopenia grave. E o tratamento vai passar por tratar aquilo que levou o paciente, às vezes, a desenvolver a sarcopenia, né? O controle das doenças associadas desse paciente, processos de caquexia, tratamentos específicos para isso, e a atividade física, focando principalmente em treinamento de resistência, que devem ser realizados de 2 a 3 vezes por semana. A intensidade desse treinamento deve ser difícil, mas não extenuante.
Esse treinamento mostrou ser eficaz em melhorar a força muscular, a massa muscular e a função física. Mas aí requerem pelo menos uns 3 meses desse treinamento para você conseguir avaliar resultados. Fora isso, também é importante uma alimentação equilibrada, né? Uma dieta equilibrada em calorias, né? Não só de proteína, mas de calorias também. Idealmente, esse paciente deveria ingerir 1 a 1,5 miligramas de proteína por quilo de peso. E se isso não for conseguido por meio de dieta, da alimentação, você pode lançar mão de suplementos de proteína, como whey protein. Também é recomendado que esse paciente tenha uma vitamina D acima de 30 e o uso de creatina pode potencializar os efeitos do exercício. Ao melhorar a recuperação muscular, diminuir a fadiga muscular e auxiliar também no aumento aí da força. E de mensagens para casa, o exercício físico regular afeta não apenas o metabolismo no músculo esquelético, mas também em outros órgãos como coração, fígado, tecido adiposo visceral. E um dos mecanismos potenciais subjacentes a essa interação é a secreção de alguns peptídeos classificados como miocinas, que fazem a mediação da comunicação entre o músculo e outros tecidos por meio de mecanismos endócrinos. Lembrar sempre que possível de avaliar a sarcopenia no paciente, considerando que quando ela está presente está associada a aumento da mortalidade e diminuição da qualidade de vida do paciente. Lembrar que na sarcopenia a força é melhor do que a massa na previsão de resultados adversos. Então, se você não conseguir avaliar nada e se conseguir avaliar apenas a força, isso já é de grande importância. A quantidade e a qualidade muscular permanecem problemáticas como parâmetros para definir a sarcopenia, devido à disponibilidade, porém a DEXA parece ser o método mais recomendado no momento e o uso do ultrassom como método de avaliação, inclusive avaliando a qualidade muscular, parece ser acessível e promissor para o futuro. Obrigada.